Todos, sejam bem-vindos a mais um IBGC Conecta. Eu sou Leila Lória, presidente do Conselho do IBGC, e estou com muito orgulho, fui convidada para abrir esse evento de hoje. Queria muito agradecer os participantes, todos os painelistas, o nosso patrocinador, KPMG, e todos da KPMG que participaram também. O lançamento dessa segunda edição da publicação do Monitoramento de Desempenho Empresarial é mais um marco na nossa história, porque realmente eu estava comentando antes de começar aqui, eu tive a oportunidade de ler esse documento e é espetacular, é muito completo. Eu acho que qualquer conselheiro que sabe que tem um dever de diligência a cumprir, ele tem ali, eu brinquei ontem até com meus colegas conselheiros, se você seguir as 115 páginas, você não vai ter problema com a CVM, é mais ou menos assim. Não tem nada que não tenha sido previsto ali. E mostra um pouco, na minha opinião, a complexidade crescente do papel do conselheiro. Então, ela vem realmente para ajudar, para contribuir e para auxiliar a tomada de decisão cada vez mais complexa, né? A gente tem vários capítulos novos, eles vão falar sobre isso, mas eu só queria destacar que o ESG, que é um tema, as 3 letras famosas, que a gente tem falado tanto, é um capítulo também muito especial. Isso está sendo discutido a nível mundial, quais deveriam ser esses indicadores das ESG, e o caderno traz uma visão muito atualizada do assunto. É claro que vai ter uma nova edição, provavelmente, porque esse assunto ainda continua sendo discutido. A transformação digital também tão difícil da gente mensurar, avaliar. Eles também colocaram nesse caderno, essa equipe conseguiu colocar vários indicadores muito interessantes. Claro que é mais difícil do que os indicadores objetivos, porque tem 5 pilares que eles utilizaram: clientes, competição, famosa plataforma, que a gente tem falado tanto, dados, inovação e valor para o negócio. Então, são 2 capítulos que eu queria destacar aqui, que estão bem atualizados, super atualizados, e que, como a gente fala, e acho que esse caderno retrata, não sai nada da agenda do conselheiro, né? E do monitoramento e de todo o dever de diligência. Todos os outros indicadores acabam também evoluindo, só que entram novos indicadores em áreas que se tornam ainda mais críticas, né? Então, eu queria agradecer muito à KPMG, vou passar a palavra para o Charles, por ter patrocinado esse caderno, que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil. Ele já está disponível no portal de conhecimento do IBGC, e nós vamos ter como dinâmica hoje do evento, só queria explicar, a gente vai ter primeiro o Charles nos falando um pouquinho sobre o trabalho, a apresentação da publicação, que foi conduzida brilhantemente pelo grupo de trabalho, parabéns a todo o grupo de trabalho, uma exposição e bate-papo com painelistas, Emílio Carazai e o Carlos Lessa Brandão, trazendo exemplos específicos dos conselhos onde eles atuam, e depois vamos ter espaço para perguntas do público. Então, essa é a dinâmica dessa manhã, com pessoas extremamente competentes, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, um agradecimento especial a todos que trabalharam no caderno, e eu sei que incorporaram muitas recomendações, muitas sugestões que vieram. Foi um trabalho muito grande, e eu vou passar primeiro a palavra, então, ao Charles Crick, e, de novo, agradecer a presença de todos. Obrigada. Bom dia, obrigado, Leila. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Realmente é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu queria dizer algumas palavras, talvez até para reforçar o que a Leila falou. Esse caderno acaba sendo um marco, né? E eu queria talvez começar também, Leila, parabenizando a todos. E a gente está muito feliz em prestigiar o lançamento de mais essa edição do caderno de monitoramento de desempenho empresarial do IBGC. É uma entidade que a gente está muito próximo, admira muito, e o IBGC tem feito muito para fomentar boas práticas de governança
e atuação empresarial no nosso país, e a gente precisa tanto reforçar a governança no nosso país, né? A gente está vivendo um momento que cada vez mais a pressão dos acionistas está aumentando, ações de diversos stakeholders e dos órgãos reguladores pressionando, isso tudo em conjunto com os efeitos da pandemia. Leila, como você falou de disrupção digital, que a gente tem um pouquinho de domínio, mas não totalmente, né? E tudo isso tem trazido uma preocupação bastante grande dos administradores com relação às práticas de governança, uma reflexão sobre o papel e responsabilidade do conselheiro, o quanto a estratégia, o modelo de negócio, a forma de gestão empresarial estão conectadas com essa expectativa de retorno, não só dos acionistas, mas de diversos stakeholders, e também falando muito de perpetuidade do negócio, né? As questões ambientais, sociais de governança, como você falou, Leila, também, que são os pilares ESG, estão assumindo cada dia mais importância inédita, eu diria, nas estratégias das empresas. E isso faz com que iniciativas se tornem muito mais relevantes para o fomento da transparência, das boas práticas, no modo como as organizações reportam o seu desempenho e disponibilizam informações consistentes e tempestivas. Diante desse cenário, é cada vez mais importante a discussão, a disseminação de conceitos, de boas práticas de governança, e tudo isso podendo contribuir para que as entidades e seus administradores avaliem e aprimorem continuamente as suas estruturas e práticas atuais. E o IBGC tem exercido, como sempre, um papel fundamental nessa temática. O caderno de monitoramento de desempenho foi uma obra que foi desenvolvida para reforçar, Leila, como você comentou no início, o dever de diligência do conselheiro de administração, isso considerando um novo e bastante desafiador contexto de transformação nos negócios. E o caderno buscou endereçar temas muito relevantes nessa jornada de gestão e de monitoramento. Eu queria comentar alguns deles, né? Primeiro, estrutura de monitoramento, responsabilidade dos conselheiros, sejam eles conselheiros de administração, conselheiros fiscais, ou membros de comitês de assessoramento ao conselho, que têm sido tão importantes e a gente tem visto cada vez mais esses comitês sendo reforçados e assessorando efetivamente os conselhos. Acho que o caderno destaca também que, muitas vezes, para que o conselho atue de forma diligente, esses conselhos e os comitês de assessoramento tenham expertise e diversidade necessária para supervisionar de forma efetiva temas como qualidade das demonstrações financeiras, riscos corporativos, compliance, gestão de pessoas, que a gente está vendo que é um tema que vai ser cada vez mais importante, né? A gente tem falado muito de guerra de talentos, né? Eu gostaria de dizer que é muito mais um desafio de talentos hoje, né? Gestão de ESG, entre outras coisas, né? O caderno também aborda como medir a geração de valor das companhias, com indicadores, mecanismos que possam contribuir na mensuração desse valor, importância de, além das informações financeiras, as não financeiras, e como a gente falou antes, a conexão com aspectos ambientais, sociais, de governança, e os diferentes meios de comunicação dessas informações ao mercado, né? Hoje a gente viu que cada vez mais as pessoas têm acesso à informação de forma diferente, né? E eu acho que o formulário de referência, informe sobre o Código Brasileiro de Governança, relato integrado e entre outros, são formas da gente fazer, mas a gente tem que pensar também como chegar ao leitor disso. Transformação digital, 5 diferentes pilares: clientes, competição, dados, inovação, valor,
Aqui, cada vez mais, nós vamos ter novidade também, seleção de indicadores para monitoramento e, acho que, finalmente, remuneração de executivos. Ou seja, o caderno aborda inúmeros temas atuais, relevantes no aspecto de governança, monitoramento e transparência dos negócios, e eu tenho certeza absoluta que ele vai contribuir para uma reflexão sobre estruturas e práticas que atualmente são adotadas. Queria parabenizar novamente os envolvidos nesse importante projeto para a KPMG no Brasil. É um enorme orgulho estar aqui na qualidade de patrocinador, contribuindo ainda mais para uma ação focada em transparência e boa governança. No final das contas, uma boa governança é, sem sombra de dúvida, um diferencial competitivo que tem se mostrado fundamental. E aqui, cada vez mais, a gente vai falar de valor da ação, vai falar de reputação, vai falar de atração de talentos, vai falar de retenção de talentos. Então, o caderno não é só um guia prático, como a Leila falou, sobre governança, mas também um instrumento enorme que tem efeitos paralelos inestimáveis. Queria desejar, Leila, um excelente evento a todos, queria agradecer a oportunidade de a gente estar junto e volto para você aqui. Obrigado. Obrigada, Charles, muito obrigada. Realmente, o caderno é muito mais do que um caderno de consulta. Na verdade, você tocou num ponto que eu acabei não falando na abertura, que é super interessante, que é a gestão do capital humano, que também foi outro capítulo muito bem desenvolvido nesse processo todo de construção que foi feito pela equipe. Então, agora vai ser o nosso amigo Jorge Manuel, querido, muito obrigada pelo convite mais uma vez, um orgulho estar aqui com você, e eu passo a palavra para você. Leila, muito obrigado. Charles, muito obrigado. Esse é um trabalho que tem sido intenso, iniciado, e nós vamos falar um pouquinho disso, da história disso, lá já em 2014, 2015, quando tivemos a preparação da primeira edição, não é? E já naquele momento, ao terminar a primeira edição, nós percebíamos, no âmbito da Comissão de Finanças e Contabilidade do IBGC, e em particular o grupo de trabalho, que a dinâmica e a velocidade com que as coisas e os temas novos se agregavam no dia a dia da governança, da economia, dos aspectos empresariais das entidades, era algo que nós tínhamos que pensar e já nos preparar para seguir atualizando, né? Numa dinâmica contínua, e que eu não tenho dúvida em dizer coisas adicionais virão, e, quiçá, daqui a alguns anos mais, nós vamos estar lançando mais uma edição com os novos avanços, os novos movimentos nessa dinâmica da vida empresarial e atual de todos nós. Nesse contexto, eu queria contar um pouquinho mais da história e pedir para a Nilda, que está conosco, nos assessorando. Nós preparamos aqui alguns slides, como o grupo de trabalho, toda a Comissão de Finanças e Contabilidade do IBGC trabalhou, contribuiu, revisou, aportou, não é? O grupo de trabalho, eu diria, amalgamou o processo no sentido de cuidar dos avanços, cuidar dos processos de discussão e revisão em debates intensos, mesmo durante a pandemia, numa dinâmica muito especial e interativa, inclusive com apoio bastante presente do IBGC e toda a sua equipe, que já antecipadamente eu deixo aqui registrado o nosso agradecimento, enquanto comissão, pela condição que nos deram de poder avançar e estarmos aqui nesse momento, podendo compartilhar com todos o lançamento da segunda edição. Então, a apresentação está na tela, e para contar um pouquinho da história, Nilda, se você puder avançar, eu queria colocar que, de fato, não é? Quando lá atrás, e eu lembro que ainda quem liderava a comissão naquele momento, e foi
quem teve a ideia e a presença, a percepção, perspicácia de que o tema era relevante, era o Emílio Carrazai, que estará conosco daqui mais uns 15, 20 minutinhos, conversando também e comentando, e lá ele nos desafiava de uma maneira muito intensa, desde a discussão da montagem, o que nós vamos contemplar, o que nós devemos inserir, não é? Os cuidados que deveríamos ter. Então, lá já na origem, a gente começava uma discussão, uma jornada, né? E hoje, essas jornadas que todos nós vivemos, como a gente sabe, são contínuas, né? E que hora segue, né? Então, olhava-se do que deveríamos preparar, fazer, no âmbito de conselheiros, no âmbito da governança corporativa das entidades, e como aportar, não é? E a nossa percepção, já logo no início, foi: nós vamos cobrir os temas ora apresentados, né? Sempre deixando nas referências, para aqueles que querem se aprofundar em algum aspecto, seja ele regulatório, seja numa legislação específica, seja num tema de boas práticas, referências para que possam consultar. Então, o caderno também é rico nas referências dos temas que apresenta, para que, na necessidade, na identificação, na verificação dos stakeholders que estão usando, possam navegar em materiais atualizados. Nessa segunda edição, nós cuidamos também de incorporar e atualizar temas, como certamente estamos discutindo na sociedade corrente, relacionado com ESG, não é? Eu pessoalmente tenho dito que isso é uma visão pessoal, mas que eu já percebo pouco a pouco andar. Eu acho que as 3 letrinhas do E, do S e do G vão ter vida própria cada vez mais clara, não é? Já se olha internacionalmente, mundialmente, em fóruns que se discute as questões climáticas, têm a sua conotação, os seus avanços, as questões sociais, não é? Tem também características próprias, né? E a governança de todas as entidades em distintos países também no contínuo progresso. Então, é natural que, sempre conectadas, mas vão se desenvolvendo os aportes específicos de cada assunto, né? Também nesse processo, os OKRs, né? Que é algo que já está presente há alguns anos na sociedade, mas que eu também me atrevo a dizer que ele vem sendo prática continuada, na verdade, com maior intensidade a cada momento pelas empresas, nesse movimento da dinâmica ágil, nesse movimento do monitoramento, e eu lembro lá do início da carreira profissional, que alguém falava em planejamento estratégico de 10 anos, não é? Depois, já num determinado ponto, falava em 5, e hoje eu pergunto a vocês qual é a dinâmica de um planejamento empresarial, como é que ele se compõe nos seus distintos componentes, não é? E esse monitoramento contínuo, não é? A participação de especialistas cada vez mais também relevante nos processos dos temas que são abordados, e tudo isso o caderno buscou estar atento, né? Ter atenção, e, como disse antes, um suporte muito intenso e interatividade com conselheiros, com empresas, com outras comissões. Embora eu fale aqui no trabalho da Comissão de Finanças e Contabilidade, lembro-me de estar interagindo com a Comissão de Sustentabilidade, lembro de estarmos interagindo com a Comissão Legal, lembro de estarmos interagindo com a Comissão de Risco e Pessoa, em aportes que todo esse cabedal de talentos foram passo a passo nos ajudando e incorporando a chegarmos a esse ponto, né? Para o próximo slide, eu peço aqui para a Nilda seguir, então, a gente apresenta a composição dos temas do caderno, né? Estrutura, monitoramento empresarial de um modo geral, a visão para conselheiros, ela sempre esteve presente, não é? Porque o conselheiro precisa acompanhar de uma forma
inteligente, macro, mas também se aprofundando naquilo que é essencial. Por isso que eu me referi anteriormente às questões relacionadas com as referências que estão aí presentes também para ser consultado. Em seguida, os fundamentos do valor econômico agregado, nós vamos tratar em seguida. Este painel aqui, que trata aqui um pouco do detalhe da apresentação, nós tivemos o cuidado de os 4 membros da comissão que estão aqui presentes participarem e aportarem. Então, o fundamento, daqui a pouco, o professor Oscar Malversi, da Fundação Getúlio Vargas, vai nos comentar também. As questões relacionadas com transformação digital, Ricardo Guimarães, que tem sua vida profissional dedicada também a esse tema, vai nos aportar algumas palavras, e o Fábio também, que tem sempre estado ativo nas questões do monitoramento durante sua carreira em entidades internacionais. Ele sempre me diz, muito cobrado, mas também sempre entregando os dados relacionados com a potencialidade da empresa em fazer a sua gestão e acompanhar o seu monitoramento, né? Deixamos também no caderno para todos uma seleção de perguntas, quizás sejam mais de 100 tópicos colocados aí, exatamente com o objetivo de poder fornecer para cada tema, um tema financeiro, um tema contábil, um tema não financeiro, como Charles já comentou, um tema de ESG, ter perguntas que possam ajudar no processo de monitoramento empresarial. Seguindo na apresentação, Nilda, no próximo slide a gente trata, então, de que, de fato, só tem valor se isso for prático e efetivo. E, na origem, quando pensamos nisso, no prático e efetivo, pensamos, de fato, em que isso possa ser um manual de bolso, hoje no mundo digital, né? Está já no celular, e é assim que a edição está presente, tanto no celular, para que, se a gente possa consultar e rapidamente e poder, durante próprias reuniões, fazer uso desse instrumento como algo prático, de uso geral, olhando e amarrando as estratégias empresariais de curto, médio e longo prazo, não é? E a geração de valor que as empresas têm que estar medindo a cada momento, porque, na verdade, a gente não pode esquecer o tema do valor sustentável, porque, se isso não segue no tempo, não é? Em algum momento a entidade começa a não entregar. E, quando começa a não entregar, começam as dificuldades e as circunstâncias, né? Sempre embasado nos pilares da governança corporativa, relacionado com transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social. Gestores também podem fazer uso, porque são bons conceitos aplicáveis em todos os níveis que estão aí presentes, né? No próximo slide, a gente fala um pouco da responsabilidade dos conselheiros. Leila abordou também na introdução, cada vez mais ampla, não é? Cada vez mais demandado, inclusive pelos reguladores. Eu participo em distintos segmentos no meu dia a dia de trabalho com distintos reguladores. Aí a gente pensa na CVM, mas tem os reguladores, a SUSEP, tem a Previc, tem os reguladores no âmbito federal também, atentos ao que as empresas vêm aportando, Banco Central, enfim, todo esse pessoal já está cada vez mais presente na questão da governança corporativa, e os conselheiros têm que seguir atentos no âmbito de toda a sua estruturação, com o Conselho Fiscal, com o Comitê de Auditoria e outros comitês de assessoramento. Então, a responsabilidade é também tratada no âmbito do que a governança corporativa precisa cada vez aportar mais para a sociedade. No próximo slide, a gente vai falar, de fato, que, de uma forma ou de outra, a gente tem uma base fundamental constituída globalmente, que são as demonstrações financeiras. Eu não vou aqui ficar me repetindo em cada uma delas, não é? Mas, certamente, a partir da demonstração financeira
que eu lembro uma vez em uma reunião no próprio IBGC, Leila, que alguém me perguntava, Jorge, se o comitê de auditoria, por exemplo, que usa muito a demonstração financeira, cobre também a estratégia, né? E aí eu parei para pensar e em 2 segundos concluí rapidamente, toda a estratégia de uma entidade ela está refletida na sua operação, ela está refletida nos seus números, ela está refletida na sua relação com o mercado, na sua indicação. E nessa contextualização, claro que não dá para conselhos, para comitês de assessoramento não conhecerem também os aspectos estratégicos. Isso coloca desafios não só de números para cada um de nós que atuamos em governança corporativa, mas também em gestão de pessoas, mas também na gestão da transformação das entidades, dos investimentos, enfim, uma dinâmica absolutamente moderna e intensa, né? Nessa linha, Leila, se você, desculpa, Nilda, se você puder passar para o próximo slide, não é? Como eu falei, a gente tem uma série de perguntas aí que estão também integradas para ajudar nesse processo, né? Perguntas exploratórias para um conselho, no sentido de que, de fato, ele faça uma parte efetiva e ativa da vida das organizações. Semana passada, junto com uma das conselheiras do IBGC, a Cláudia Elisa, e ela tirou uma foto e postou aí em vários locais, né? Nós visitávamos em Santa Catarina a planta de uma das entidades que, coincidentemente, atuamos junto, e passamos lá 3, 4 horas conhecendo todo o processo, verificando cada fase, porque isso aporta muito no conhecimento e na condição da gente poder melhor atuar. Então, navegar, conhecer, ler e visitar as plantas, eu não acredito, isso é uma posição muito pessoal, não é? Que se consiga uma governança corporativa de primeira linha quando você não conhece o produto, quando você não conhece as questões relacionadas com o mercado daquela entidade, benchmarks de referência. Então, tem que ser bastante amplo a atuação do conselheiro. Então, tem perguntas aí e provocações intensas que nós deixamos aí para vocês. No próximo slide, eu vou passar agora para o Oscar Malvetti, né, que tem atuado na sua vida profissional intensamente nas questões relacionadas com agregação de valor, valor criado. Vou pedir para ele nos comentar um pouco, Oscar. Por favor, deixo você aqui. Com licença. Bom dia a todos. É um prazer relevante estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre os fundamentos de criação de valor, que é um dos temas que a gente desenvolveu de uma forma bastante direta, objetiva, para que a gente consiga entender de uma forma, vamos dizer assim, um pouco diferente do que se pensa das demonstrações financeiras e o que a gente consegue captar nas demonstrações financeiras. Então, o conceito de criação de valor está fundamentado no conceito de value-based management, ou seja, administração baseada em valor. E esse método é um método, vamos dizer assim, que tem já um certo tempo, algo como 30 anos, 20, 30 anos, né? 30 anos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mais recente, 20 anos, mas ele se reporta a você entender com mais profundidade os resultados de uma demonstração de uma empresa. Então, a gente fala que nós vamos mensurar de uma forma mais objetiva o que é criação de valor. E quando a gente fala em criação de valor, a gente tem que pensar o seguinte: todo dinheiro tem preço. Se todo dinheiro tem preço, o dinheiro do acionista ele está embutido no custo do capital. No momento que a gente calcula custo de capital, o capital investido na operação, a gente consegue ter uma resposta diferente. Essa resposta vai ser: a empresa gera valor, a empresa tem dificuldade de gerar valor, ou seja, se ela remunera ou se ela não remunera o custo do capital investido na operação. Você pode passar para a próxima, por favor? Então, nos conceitos, a gente costuma dizer, faz parte de toda a estrutura, né, que o valor
o valor do dinheiro, o valor do investimento, o valor do negócio, ele tem que ser bem mensurado, bem definido. Então, por isso que a gente fala do monitoramento empresarial. E esse conceito de criação de valor, ele traz por detrás uma disciplina financeira, que quer dizer o seguinte: como investir, quando investir, de que forma investir, qual que é o retorno desse investimento. Então, isso fica muito claro nessa metodologia. Você tem o foco que preserva o valor investido pelo acionista, então é muito importante. Na medida que a gente fala em ESG, a gente fala em longo prazo, né, é importante a gente pensar que o dinheiro do acionista é o que conduz o negócio, né? E o dinheiro do acionista, em conjunto com o dinheiro que você possa pedir emprestado, você tem como contrapartida o investimento no negócio. Esse investimento ele tem que trazer um resultado de longo prazo para que você tenha a sustentabilidade e a perenidade do negócio. E é isso que o conceito ele abrange de uma forma, vamos dizer assim, bastante direta e objetiva. Nós, no caderno, a gente apresenta os conceitos, nós apresentamos um modelo, nós apresentamos a solução passo a passo de uma forma bastante simples e direta, para que as pessoas consigam entender e aplicar. Um outro item importante que o conceito de criação de valor se reporta é aos incentivos e bônus de remuneração, ou seja, quanto que a gestão está contribuindo para que a empresa possa ter perenidade, ou seja, você tem uma maneira um pouco mais precisa de dizer, bom, se nós estamos dando bônus, será que esse bônus está suportado pela remuneração aos acionistas, ou seja, a empresa está sendo preservada, o negócio está sendo preservado, e é isso que a gente consegue, então, entender usando a metodologia de criação de valor. O próximo, beleza? Quando a gente fala na visão de mensurar, então a gente tem o quê? Toda uma estrutura de informações baseada nas demonstrações financeiras. Você tem, então, uma nova visão de como entender as demonstrações financeiras. Você tem condição de, a partir dessa reestruturação de informações, você tem condição de entender claramente o futuro, na medida que você consegue projetar metas, você consegue estabelecer visão de futuro para onde você quer ir. Então, o seu planejamento estratégico ele está embutido nessa informação, e você tem toda uma estrutura, então, de quanto é necessário, a partir das informações que você tem elas estruturadas, quanto que é necessário de capital para tocar a operação e para crescer a operação. Então, o conceito de criação de valor dá essa conotação de uma forma muito mais ampla e objetiva. E o grande indicador, né? O grande indicador de toda essa visão de criação de valor é o retorno. A gente chama ROIC, Return on Investment Capital, o retorno do capital investido. Por que capital investido? Porque o balanço, ele, de uma forma simples, ele fala total do ativo. O total do ativo não necessariamente é o capital investido. Isso a gente demonstra no exemplo lá do caderno. Como contrapartida do retorno, nós sempre temos uma pergunta: quanto custa o capital? Será que o retorno que o negócio, que a empresa, que a entidade está proporcionando é superior ou é inferior ao custo do capital? Então, o ROIC, ele dá essa medida, e essa medida vai me dizer quanto que eu gero de valor e quanto que eu precisaria gerar de valor para uma empresa que ainda não gera valor. Essas são as respostas importantes que a gente consegue. Próximo. De uma forma ampla e uma forma um pouco detalhista, você pode entender o seguinte: bom, como é que eu consigo enxergar aonde
é possível melhorias. Que tipo de melhorias eu consigo? Então, se a gente pensar no conceito de melhoria contínua, que é um conceito já bastante divulgado, que a gente conhece, os drivers de valor, os direcionadores de valor, ou seja, os componentes da estrutura de um negócio que estão nas demonstrações financeiras e que são instrumentos de decisão no dia a dia, eles podem ser definidos pelo retorno e pelo custo, como eu falei, pelo WACC, pelo custo do capital da empresa. E isso está associado ao resultado do capital investido e o custo do capital que tem embutido, o capital do acionista e o capital de terceiros quando a empresa se alavanca. E você consegue, então, redimensionar, dimensionar alternativas para você melhorar a qualidade da geração de valor. E se você melhora a qualidade de geração de valor, o que você tem como contrapartida? Valorização da empresa. Você tem a valorização da empresa, você tem uma empresa mais sustentável em todos os aspectos. Então, é por aí que a gente, mais ou menos, vamos dizer assim, apresenta, conceitua e dá os exemplos para que vocês entendam a amplitude do conceito de criação de valor. Acho que era isso, João. Excelente. O nosso amigo Flávio. Fábio, por favor. Por favor. Pode. Bem, bom dia a todos. Eu sou Fábio. É um prazer hoje estar aqui com vocês. Bom, continuando, o Oscar já havia colocado, né? Dentro do sistema de remuneração, no sistema de monitoramento, a remuneração ela é extremamente importante, né? Porque a base de um bom processo de remuneração ela vai gerar valor para a empresa. Então, é extremamente importante que você tenha ela ajuda a reter valores, ela ajuda a alinhar as estratégias para toda a organização, ela ajuda a parte de remuneração variável e ela tem como output todo o processo de monitoramento e acompanhamento dos resultados. E esse processo é extremamente importante que ele esteja integrado dentro da empresa, que seja acompanhado periodicamente por todos. Então, esse é o conceito. O objetivo é sempre, isso é uma coisa que eu sempre falo bastante, que tanto a remuneração quanto os indicadores, ele serve para medir a estratégia. Se você tem indicadores, se você remunera diferente da estratégia, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é extremamente importante que você obedeça essa regra de sempre medir e remunerar os executivos baseado nas estratégias e no objetivo da organização. Próximo, Nilda. Esse quadro, né, ele foi desenvolvido pelo International Integrated Reporting Council e ele tem como objetivo ajudar na elaboração do relato integrado. Então, ele tem na sua direita e também na sua esquerda, né? Na sua esquerda, você tem todos os inputs que servem para elaborar o relato integrado, que tem que ser descritos em cada um desses capítulos. Então, os financeiros, os de manufatura, o capital intelectual, ele tem que ser devidamente descrito. Você tem que descrever claramente o processo de gestão da empresa, onde você tem a governança, o propósito, a missão, o processo das atividades da empresa, e, por fim, aí saem quais são as externalidades internas e externas, e você também, por aí, sai também, isso serve como input do capital. Então, isso é um processo, um ciclo, né, que ajuda você a desenvolver. Então, essa estrutura é aquela que é recomendado pelo IF, pelo International Integrated Reporting Council, para que seja elaborado o relato integrado. Próximo, Nilda. Bom, outro tema que a gente incluiu nesse caderno e não tinha no caderno anterior é o tema de ESG.
A gente, no caderno anterior, falava um pouco sobre sustentabilidade, mas esse tema evoluiu bastante nos últimos anos, né? Então, no caderno, a gente fala um pouco da evolução do tema, a gente fala um pouco também o marco de mudança, ele ocorreu na reunião de Davos de 2020 e agora na COP26, que aconteceu lá na Irlanda, né? E onde o ESG foi foco central. E ele foi o ESG, né? Essas três siglas, né? O Environmental, Social and Governance, ele fala sobre, primeiro, o planeta pede socorro, né? E vocês têm visto aí várias notícias a respeito do assunto, porque se a gente não fizer algo com o nosso planeta, vamos zerar as emissões de carbono, o nosso planeta realmente vai sucumbir e nós vamos sucumbir junto, né? Segundo, a pandemia nos mostrou que a humanidade tem que ter, a humanidade pede mais solidariedade. O capital humano é o nosso principal capital. Então, nós temos que cuidar desse capital. Nós temos que ter equidade, nós temos que ter oportunidade a todos e respeito a todos. Então, esse é um processo também extremamente importante do tema ESG. E governança, para que tudo isso aconteça, nós temos que ter uma governança bem robusta dentro da nossa empresa. Outro item que, tanto quanto os indicadores, tanto quanto o tema ESG, ele tem que fazer parte da estratégia da empresa, porque senão você vai ter uma atividade isolada e que não vai ter resultado nenhum. Então, ela tem que fazer parte da estratégia, ela tem que ser o foco principal do conselho, porque você tem que ter um acompanhamento do conselho e você tem que reportar esses resultados aos stakeholders de uma maneira periódica. Outro tema importante dentro do ESG é que as empresas devem desenvolver a matriz de materialidade. Ela é essencial para que você defina suas prioridades, onde estão suas maiores vulnerabilidades e por aí preparar um plano para que a gente atenda o assunto do ESG. Outra coisa que eu tenho lido bastante, né, é que as empresas que não aderirem ao programa ESG, eles primeiro vão ter mais dificuldade de atrair capital, ou os custos de captação serão maiores, e principalmente o que eu tenho ouvido, a Europa, aparentemente, e tudo indica que vão fazer, vão começar a estabelecer barreiras financeiras para as empresas que exportam, vão ter que pagar um custo adicional devido à não aplicabilidade do assunto ESG. Dentro do caderno também a gente incluiu dois frameworks, né, dois livros, né, um é do SASB e outro do GRI, que são dois órgãos independentes que elaboraram todo um caderno, né, sobre o tema ESG, de como aplicá-los, quais são as regras, quais são os princípios, quais são os indicadores. O SASB é mais voltado para o investidor, então, onde o investidor deve estar olhando dentro da empresa quais são os indicadores e os processos que têm que estar implementados, e o GRI é mais voltado para o modo interno, né, de como a empresa deve implementar. E eles se complementam, né, porque é importante que a empresa saiba como é que o investidor externo vai estar olhando, e o GRI é mais como se estrutura internamente para desenvolver. E também a gente colocou no caderno 18 indicadores ligados ao tema ESG, que vai facilitar muito o processo de identificação. Óbvio, tem muito mais indicadores, mas a gente selecionou 18 principais que fazem parte do tema ESG. Próximo caderno, próximo slide. Essa é um exemplo de matriz de materialidade, e ela é muito parecida à matriz de risco, né? A gente deve estar focando, desenvolvendo essa matriz para justamente, como eu falei, definir as prioridades. Então, nesse exemplo, desse caso aqui, segurança e bem-estar dos colaboradores é o tema principal. Então, desse tema vai sair um roadmap, né, de como implementá-lo dentro da organização, dentro dos anos,
quais são os objetivos, quais são as estratégias e quais são os processos que terão atingidos. Próximo slide. Bom, esse é o processo que eu já falei de monitoramento. O que eu vou falar aqui, basicamente, é que é importante medir e mensurar. As empresas que não medem não chegam a lugar nenhum. É importante medir as estratégias de curto, médio e longo prazo e os fatores críticos de sucesso. A gente usa também esse termo, fatores críticos de sucesso, que são 1 ou 2 indicadores, aqueles que realmente vão fazer diferença na sua organização para você atingir os seus resultados. Aqui tem todo o processo, não vou falar, né, porque ele está bastante implícito, né, que ele tem que fazer parte do comprometimento da organização. Outra coisa importante, para se medir, devemos ter rituais na empresa, ou seja, os KPIs definidos, você, após o fechamento contábil, analisa no nível superior, 2, 3 dias depois sobe para o segundo nível, terceiro, e depois chega no conselho. E esses rituais têm que ser seguidos para a organização verificar, entender e sentir que é um processo extremamente importante para você acompanhar. E nessas reuniões de rituais, os gestores olham os gaps e já preparam um plano de ação para a sua correção. O próximo. Dentro do processo, a gente também apresenta algumas formas de apresentação dos indicadores. A gente tem o Balance Scorecard como um dos principais processos, né, de desenvolvimento de estratégias de medição. A gente também usa tabelas, nós temos gráficos e a gente tem um relatório de velocímetro, né, que hoje é usado para medir os processos que são em real time. Então, aqui embaixo tem um processo um indicador de velocímetro que é real time. O próximo. E, por fim, né, a gente tem vários indicadores. Aqui nós temos por volta de 80 indicadores divididos por processo. Então, cada um está bem definido exatamente para ajudar o gestor, né, o conselho, quais são os principais. Como eu falei, eles não são completos. Se você pegar hoje os indicadores, devem ter por volta de uns 500. Né? E é importante que a empresa foque nos principais. Né? O que a gente recomenda é que, para o conselho, a gente não use mais de 15, 20 indicadores. E esses 15, 20 indicadores têm que fazer todo o drill down para toda a organização. Então, a organização tem que seguir esses indicadores também para que você realmente tenha sucesso. O próximo, eu vou chamar o Ricardo, que vai falar sobre transformação digital. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao IBGC, à KPMG, por a oportunidade desse espaço, falar da minha satisfação de fazer parte desse caderno, com o apoio do IBGC, a satisfação de trabalhar com esse grupo de trabalho e uma satisfação pessoal de ver um tema como transformação digital ser parte integrante dessa nova edição. Eu acho que a internet já está adulta, né? Ela tem da forma com que a gente conhece hoje a www, ela já tem 25, quase 30 anos, mas principalmente nos últimos 10, 15 anos, as empresas que adotaram e se alinharam às suas estratégias, a transformação digital tem ganhado um protagonismo especial no mercado, especialmente nos últimos 2 anos, onde, com a pandemia, a gente experimentou uma nova forma de interação com clientes, a mudança de hábitos, uma série de mudanças que eu acho que trouxe relevância para os aspectos da transformação digital. Uma das coisas importantes que a gente focou no nosso caderno, levando o trabalho para o nível do público-alvo desse caderno, que é de conselheiros e de executivos, é focar em quais aquelas mudanças que são relevantes, uma vez que
o termo transformação digital ele é permeado por uma série de conceitos. Então, a gente focou exatamente, baseado, inclusive, no que a academia está dizendo, em pilares que são importantes para se focar onde ocorreram essas mudanças, que são esses 5. O primeiro deles, no cliente, quer dizer, o ênfase que foi dado ultimamente nas redes dinâmicas, né? Aquela comunicação de massa que era de um ponto para um grande público tido como homogêneo, ele ganhou um pouco de participação, onde esses participantes é o mercado, é o cliente, são as partes interessadas, e elas se comunicam de formas múltiplas, eles têm múltiplas informações, e a empresa precisa se posicionar, não só institucionalmente, mas como isso pode ajudar na sua capacidade e habilidade de fazer negócios, né? Isso serve tanto para o posicionamento institucional, como eu disse, numa relação para o consumidor final, para outras empresas, numa relação B2B ou B2C. Um outro grande valor que tem, que são mudanças que aconteceram, que a gente chama também de pilares ou princípios da transformação digital, é a parte de competição. Nessa parte de competição, a gente vê que a influência das plataformas ela foi significativa. Ou seja, quando a pessoa ou as empresas vão enxergar a sua competição, elas enxergam não só aquelas empresas que têm o mesmo objeto social, mas toda aquela cadeia de valor. A gente vê que a cadeia de valor participando do fornecedor para o produtor, para o distribuidor, para o marketing, até chegar ao consumidor final, a plataforma ela juntou isso, fazendo com que a competição tivesse um outro enfoque. Hoje, o seu competidor pode ser uma empresa que não necessariamente tem um objeto social, mas esteja na sua cadeia produtiva. Então, ela trouxe a possibilidade de novos participantes, ela trouxe a possibilidade de uma visão diferente da concorrência e uma visão diferente da importância da cadeia produtiva. A gente viu aqui na pandemia, por exemplo, no setor de alimentação, o protagonismo que tomou o iFood, por exemplo. Tá? Ela se tornou protagonista e ganhou grande relevância na sua cadeia produtiva. O outro pilar que nós temos aqui são os dados. Naturalmente, a gente já via trabalhando com dados, mas a relevância no lado digital são aqueles dados não estruturados, aqueles dados que não necessariamente cabem numa planilha, que nós estamos falando aqui de sentimentos, opiniões, interesses, reações. Então, isso é uma coisa importante que ganhou como um pilar importante desse movimento de transformação digital. A outro pilar aqui é da inovação, e a inovação ganha uma mudança que vem daquela... originalmente, a inovação ele era feita através de uma análise de mercado, a criação de brainstormings, aquela criação de você desenvolver protótipos, testes, conformidades, e agora há uma inovação muito mais voltada para a experimentação, onde se assume, dentro de determinados níveis, um risco um pouquinho maior, e os resultados que a gente tem observado são que as empresas inovadoras efetivamente têm ganho um espaço maior no mercado. E a parte de valor que se tornou muito mais volátil, naturalmente agilizado por duas coisas, a rápida mudança da tecnologia e a rápida mudança também dos interesses de clientes, que fazem com que o valor seja muito mais volátil e rápido. E o desafio aqui é as empresas continuarem sendo relevantes no mercado, oferecendo um valor importante e reconhecido pelo mercado. A gente fala da abrangência do cliente, aqui nós estamos falando das mídias sociais, das redes de busca, nas plataformas. Existem plataformas hoje em termos de todas as unidades, a grande quantidade de dados, a inovação, estamos falando de inovações incrementais, disruptivas, e a gente fala também dos riscos. No caso da relação de comunicação, nós estamos falando da reputação. Eu acho que entender um pouquinho do ethos,
dessa comunicação das redes sociais, da rede de busca, é muito importante. No caso da competição, nós temos aqui o risco da desintermediação, uma vez que o foco é da cadeia produtiva, da intermediação, se entra uma plataforma que pode efetivamente ganhar protagonismo em cima disso, da competição assimétrica de empresas que oferecem valor semelhante, mas é um outro negócio. Uma série de exposições que hoje nós temos em termos do cybersecurity, no caso de dados, na inovação, a influência do modelo de negócios. Pode passar um pouquinho para o próximo slide, por favor, Nilton? E aqui a gente fala um pouquinho da situação do papel do conselheiro dentro dessa dinâmica dos valores. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, que em todos esses pilares, naturalmente, é importante que o conselheiro, o executivo, entenda esse cenário, que ele efetivamente lidere em todos esses pilares, que tenha o budget e faça a sua monitoração. Uma intensidade maior está no assunto de dados, uma vez que tem uma série de riscos associados, tem o uso do compliance. No caso da inovação, que envolve uma nova cultura digital, e assim como no valor também, que, naturalmente, em função da velocidade da oferta de valor, é muito importante olhar naqueles investimentos que precisam ser realocados de tempos em tempos. E nos indicadores sugeridos, eu não vou entrar em cada um desses detalhes, mas tem uma série de indicadores que foram colocados aí, aproximadamente 18, aonde que a gente aborda cada uma desses pilares, em cada uma dessas ofertas de indicadores para o conselheiro e o executivo. Ok? Eu passo, então, para o Jorge. Para o Jorge? Tá, obrigado, então. Ricardo, obrigado. E nós vamos entrar agora numa fase pragmática em que o Emílio Carrasai e, logo em seguida, o Carlos Brandão vão também fazer alguns aportes relacionados com a experiência e vivência dele. Emílio, por favor, agradeço comandar e depois já logo transferir ao Carlos. Muito obrigado ao IBGC pelo convite honroso, muito feliz de rever virtualmente os caros amigos, de estar novamente presente com a Comissão de Finanças, cumprimentar a minha amiga Leila. Leila não vai ficar ofendida se eu disser que ela é amiga já de algumas décadas, e o meu colega painelista, o Carlos Eduardo Brandão, mas, sobretudo, o Jorge, que mencionou o meu gesto de lançar essa semente, mas ele foi o responsável pelo terreno fértil, né? Às vezes, algumas das nossas ideias e iniciativas dão certo, mas, nesse caso, demonstrou e vicejou como um grande sucesso, né? E agora, inclusive, com essa segunda edição estendida e aprimorada, esse caderno, essa publicação, ela se soma como um best-seller ao imenso capital intelectual, que é uma das estacas mais potentes da trajetória do IBGC. Se nós levarmos em consideração os 3 eixos de ação do IBGC, vocalizar, influenciar e educar, sem dúvida nenhuma, o capital intelectual é a sua pirâmide mais majestosa, e ela é construída, sobretudo, por conta de voluntários. Não é? Alguém já disse que nada mais forte do que o coração de um voluntário. É o caso do capital intelectual do IBGC. Parabéns. Eu vou me esforçar aqui para, nos minutos que me são concedidos, não repetir demais o que já foi dito com brilhantismo pelos responsáveis, pelo núcleo duro do grupo de trabalho que escreveu a publicação, agora, inclusive,
com mais colaboradores. É só olhar essa nova publicação, que na linha de agradecimentos lá tem muitos nomes que colaboraram diretamente. Eu queria mencionar dois aspectos também ligados ao Instituto. Recentemente, eu fui convidado para falar num evento do IBGC com o IBF São Paulo sobre o papel do CFO e do relacionamento do CFO com o Conselho. E ontem, o segundo elemento, o IBGC também lançou um caderno maravilhoso chamado O Pensar Estratégico, pela Comissão de Estratégia, elaborado pela Comissão de Estratégia, da qual eu faço parte, e que tem uma conexão enorme com tudo que foi dito aqui, com tudo que está contido nessa publicação do Monitoramento de Desempenho Empresarial também. Eu, portanto, convido a audiência que participa deste evento aqui, que também, se já não o fizeram, que recorram à publicação do Pensar Estratégico, que também já está lá no portal de conhecimento e é bastante instigante. Eu queria referir, conectando com os pilares que eu mencionei, que são essenciais à atividade do CFO, né? Cuidar da liquidez, da tesouraria, da estrutura de capital e do monitoramento, fazer essa conexão com o monitoramento aqui do nosso caderno. Nessa época que o Jorge se referiu, eu refletia sobre onde estava a fronteira, o desafio da administração empresarial. E, sem muito esforço, me dei conta que estavam justamente no monitoramento e na precificação. E ambas as frentes muito dependentes do tempo real. Houve uma empresa que, num determinado momento, usou como um slogan muito interessante, chamado Life is in real time. A vida é em tempo real. Então, eu tinha um pouco dessa mania, que agora, afortunadamente, eu trazia, inclusive, isso dos bancos, onde eu fui diretor por 15 anos. Os bancos, já em 1980, eles tinham uma administração muito próxima de tempo real, faziam um monitoramento online da sua margem líquida, e eu trouxe esse sentimento para as empresas do setor real. Desafortunadamente, há 3 décadas atrás, a computação ainda era muito cara, e esse desafio era considerado quase que uma fantasia. Hoje é uma realidade. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de assinalar aqui, que de uma certa forma já estava contido no caderno na primeira edição e agora é enormemente expandido, inclusive com esse aspecto esse conteúdo a que se referiu o Ricardo, da transformação digital, dos dashboards, dos painéis de monitoramento digital. O tempo real é uma realidade nas empresas, se não nas menores, mas é também possível para as menores, dado a redução brutal de custo da computadorização. Então, hoje, a operação ela tem que estar efetivamente conectada o mais próximo possível, em tempo real, com o monitoramento do desempenho da empresa, onde estamos, para onde vamos. Esse é o monitoramento. O que é que nós estamos fazendo nesse momento e o que é que nós precisamos fazer para assegurar a nossa perpetuidade. A segunda dimensão, a segunda camada, a camada econômica, eu vou falar rapidamente, porque já foi dissertado aqui extensivamente, que é o núcleo, efetivamente, da primeira edição do caderno. Era alertar, mais uma vez, o conselho, o conselheiro e a própria empresa para conectar toda a sua operação, toda a sua estratégia com a geração de valor. Geração de valor em termos reais e não apenas nominais. Inclusive, alertando também para algumas
degenerações, como ocorreu com o EBITDA. O EBITDA foi criado lá no início da década de 80 por um banco lá em Wall Street, de alguém que, muito acertadamente, disse: olha, o resultado operacional está negativo, mas está negativo porque a gente está deduzindo a depreciação. E a depreciação pode, e em muitos casos fluxo de caixa. Consequentemente, se você somar de volta, você vai ter o EBITDA e vai ter uma empresa que ainda tem sinal vital e pode ser recuperada. Muito interessante essa origem, mas, lamentavelmente, sofreu uma série de degenerações que são bastante conhecidas e é preciso tomar cuidado. Então, daí a preocupação com a conexão com a geração de valor, que já foi comentado. E, por último, eu queria gastar aqui meus minutinhos finais para falar da importância dos impulsionadores de futuro. O objetivo supremo da empresa comercial é a sua perpetuidade, a sua reprodução no tempo. Mas há evidências que estão sendo comprovadas cada vez mais estatisticamente, por fatos duros, que as empresas são afetadas pela escala. E, a partir de uma determinada escala, elas entram em um processo de maturidade e, a despeito de toda esse fashion, de toda essa onda de inovação, que, aliás, tem sido objeto de graves falhas de governança. A gente tem muita empresa que tem inovação, mas não tem a governança da inovação e comete erros crassos nesse aspecto. A empresa ela precisa permanentemente se recriar e forjar o seu próprio futuro. Alguém já disse que a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro, é gerar o futuro. A empresa, portanto, para ela se perpetuar, ela precisa, dentro do bojo do monitoramento, dentro do bojo do desenho estratégico, se livrar de alguns cacoetes antiquados de planejamento estratégico que precisam ser superados nessa nova dimensão de mercado mundial que a gente vive. Vou repetir, peço desculpa pela ênfase, ela precisa estar alocando recursos, pensamento estratégico, reflexão, para ela se reinventar por meio desses impulsionadores de futuro. Não é tratar a inovação como um lab, como um novo departamento ali da empresa que vai estar sujeito a todos os processos antigos, mas, insisto, a necessidade de estar permanentemente cenarizando e criando novos futuros para a sua sobrevivência. Eu faço um último comentário. Quando alguém me apresenta um plano de crescimento, um business plan, que coloca lá, vamos ganhar 10% de market share. Eu pergunto, sim, e os concorrentes vão estar fazendo o quê? Os concorrentes vão ficar parados assistindo você ganhar 10% de market share. É assim que funciona. Ou seja, a gente ainda vê isso. A gente ainda vê agosto é o baseline, setembro é o offsite, outubro é o malho gap, novembro o conselho aprova, dezembro anuncia as metas, e quando chega fevereiro, o baseline de agosto já não serve mais para nada, está todo mundo perdido, né? Então, essas práticas precisam ser superadas. Eu acho que a publicação, agora revista, expandida, enriquecida por todas essas colaborações, esses conteúdos, vem em muito boa hora. Parabéns, Jorge, Fábio, Oscar, Ricardo, parabéns a todos aqueles que colaboraram, e certamente o sucesso desse best-seller vai se ampliar. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz.
Emílio, obrigado. Né? Quando você comentava, eu, como bom esportista, lembrava daquela frase, quando você falou aí do competidor, que tem que combinar com o lateral esquerdo, né? Porque se o lateral esquerdo dos russos, né? Está atento também, né? Então, essa é a dinâmica. Assim. Passo o bastão agora para o Carlos Eduardo, que vai levantar uns pontos muito interessantes também para nós. Por favor, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante, tem muito a ver com a governança corporativa. Eu que vim da área financeira de investimentos também, a gente sabe como o desempenho empresarial é um ponto importante para o conselheiro e para todos que atuam na governança, né? Pegando primeiro carona com o que o Emílio estava falando de cenários, né, de visão, etc., eu acho que um ponto importante para a gente colocar como contexto, quando a gente olha desempenho, é a questão da visão que a empresa tem, não só os cenários, mas um conceito maior de visão, qual que é o propósito dessa, para que essa empresa existe, quais são os seus valores. Então, é o que no código do IBGC, no capítulo introdutório, se chama de identidade organizacional, né? Tem a ver com a cultura, isso é que vai dar o tom realmente. E muitas vezes tem gente que até diz que a estratégia é o propósito, quer dizer, são pontos importantes que o código do IBGC destaca. Na sua introdução, ele fala sobre uma definição de uma deliberação ética, né, que são decisões alinhadas com o seu propósito, valores, esse alinhamento entre discurso e prática, que é a questão da integridade, e a gente vai ver que isso eu vou comentar um pouco mais à frente, quando falar um pouco dos temas ESG, como ela é importante. E a gente precisa, né, se a empresa vai caminhar com uma certa identidade, o acompanhamento disso, o monitoramento do seu desempenho precisa ser também consistente com isso tudo. E então tem um ponto que eu gosto muito, que é uma parte importante do documento, que é a questão do valor econômico, né? Como uma medida importante do desempenho empresarial, né? Nós estamos falando do valor econômico, criação de valor econômico criado, EVA, etc. No fundo, nós estamos falando do valor intrínseco, né? O quanto que essa empresa consegue gerar de resultado, até para você poder comparar com o valor patrimonial, o valor de mercado, etc. Só comentando, em 2004 eu estava envolvido com a criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial da então Bovespa, e eu estava coordenando um dos capítulos, que era da dimensão econômico-financeira, e junto com a professora Antonieta Oliveira e com o próprio Oscar Malvesi, um dos pontos que a gente colocou como um indicador de desempenho que tem a ver com uma empresa alinhada com a sustentabilidade é o valor econômico, né? Então, por quê? Porque ele leva em conta uma consistência de moeda constante, olhar o desempenho como um todo, e leva em conta os diversos tipos de capital financeiro, capital de dívida, o capital dos sócios, e isso a gente achou que era interessante para introduzir a linguagem de capitais, que terminou hoje prevalecendo como um tema importante no relato integrado, como o Fábio mostrou. Se você fala de capital, a importância dos vários tipos de capital financeiro, você também pode falar do capital natural, capital intelectual, etc. Então, esse é um ponto importante, e essa ferramenta também é importante para a comunicação interna e externa e para consolidar todo esse discurso e essa prática com a remuneração, né? Os estudos que o João Lins e o próprio Oscar fizeram, eu não sei se ainda estão fazendo, ao longo dos anos, mostrando o desempenho, realmente esse desempenho econômico e com a remuneração, se realmente há esse alinhamento, que ele é bastante necessário. Então, esse é um ponto que eu acho
importante. Outro ponto também que essa questão de valor econômico ajuda nos temas ESG e no desempenho da empresa é que ele envolve projeções, como o próprio Emílio falou, você olhar o futuro. Nas demonstrações financeiras, elas pegam os temas, vamos dizer, financeiros, não pegam os temas, como o Charles falou, os temas não financeiros, né? E esses temas não financeiros, né, eles vão virar financeiros em algum momento, né? Eles serão os ativos e passivos do futuro, né? Então, muita gente também já fala de esses temas intangíveis, eles são os temas pré-financeiros, né? Eles vão ser financeiros em algum momento. Passando para os temas ESG, que eu acho que é um ponto que o Fábio já mostrou de uma maneira bastante ampla, está todo mundo envolvido com isso agora e é um desafio bastante grande, porque é muito complexo. A gente está falando de desafios globais e sociais, globais, regionais, locais, setoriais, é muito complicado, é muito complexo isso para todo mundo, para a gente conseguir lidar com esses temas. E tem um documento interessante do Pacto Global de 2004, 2005, em inglês é Who Cares Wins, que eu acho que é a primeira vez, uma das primeiras vezes que esse tema essa sigla foi usada para essa abordagem. Então, fala que para você lidar como investidor, no caso era no âmbito de investidores, com os temas sociais e ambientais, você precisa de uma governança sólida por trás, para você poder começar a avaliar pela gestão de riscos, para ver como é que as empresas estão tratando nos seus processos, etc. Então, essa questão de governança sempre foi chave, né? É um ponto importante quando a empresa lida com os temas ESG. O conselho, obviamente, tem que estar preparado para lidar com isso, né? E o conselho pergunta mais do que responde, né? Então, o conselho essa preparação pode ser via comitê, né? Via você trazer membros mais experientes, mais preparados no tema para assessorar os comitês, né? Como membros externos. O próprio conselho tem que estar preparado de uma maneira geral para poder fazer as perguntas e entender o contexto. E, às vezes, até ter algum conselheiro mais versado nesses temas, mas eu acho que o importante é que o conselho tenha sensibilidade para o tema. Esse tema hoje, né, os temas ESG, quem está acompanhando um pouco mais de perto sabe que estamos todos desatualizados agora, porque as mudanças são muito grandes. Agora mesmo eu tive existem várias novidades, não dá para a gente ficar falando de todas aqui. Então, acho que um ponto que eu estava querendo ressaltar é o básico, né? O que seria o básico que tem a ver com o documento? O documento trata de diversos temas, mas como o Fábio falou, acho que um ponto fundamental, acho que é usar o framework do relato integrado. Ele realmente é um guarda-chuva básico, conceitual muito importante, e as empresas já fazem muitas coisas há alguns anos, né? Elas já fazem mapeamento de stakeholders, né? Já fazem identificação de temas materiais, geram essa matriz de materialidade, que permite priorizar os temas. E eu acho que um ponto importante seria essa matriz de materialidade ser encaminhada para o comitê de auditoria quando houver, né? Ela pode ajudar muito a gestão de risco. Isso é uma medida que as empresas já podem fazer hoje, porque uma vez que o comitê de auditoria entende como importante esses temas, eles vão ser refletidos em processos, vão estar no orçamento, na remuneração, etc. E a empresa tem que estar preparada para lidar com isso, né? Então, essa questão de cultura, e no final, os incentivos são bastante importantes, né? Então, o documento trata diversos temas desses, né, e permite a empresa avançar de maneira sólida nesses temas ESG. E para concluir, só constatar que é um documento muito caprichado, abrangente, uma referência
muito útil para quem está interessado no tema de monitoramento do desempenho, né, empresarial. Isso vale acho que para quem está atuando em empresas e para investidores também. E, como membro atuante do IBGC, eu tenho noção do trabalho que dá gerar um documento desse, então acho que nunca é demais reforçar todos os parabéns e os agradecimentos a todos que participaram. Obrigado. Carlos, muito obrigado. Nós temos 10 minutos, e dos quais certamente vamos ter a Valéria aqui nos 5 minutos finais fazendo os agradecimentos, mas eu queria deixar uma pergunta para o Carlos e ouvir uma pergunta também para o Emílio, que veio aqui no chat. Emílio, eu sei que é desafiador o tempo, mas queria te ouvir num comentário rápido a provocação que nos fez aqui no chat o Sandro Silva, falando da complexidade da gestão do capital intelectual e a atenção das entidades e investimentos no evento. Se você puder comentar, Emílio, eu agradeço. Emílio, está conosco? Será que ouvindo? Caiu. Então, eu vou passar para o Carlos, que foi uma outra pergunta também, Carlos, de algo que tem sido a minha pregação pessoal em relação à ESG. Eu entendo que tem se falado muito, mas se descer no específico, há muito, muito, muito por fazer. E, para mim, só há um instrumento. E eu queria te ouvir um pouquinho mais, você já mencionou, a matriz de materialidade. As empresas estão, de fato, fazendo sua matriz de materialidade? Queria te ouvir, Carlos. Estão não só as empresas, como entidades, ONGs, como o próprio IBGC, já faz isso há vários anos, até ganhou um prêmio agora, pela qualidade do relatório anual que faz. Tem a sua matriz de materialidade, faz parte de um processo consolidado já de relatório de sustentabilidade, usando as diretrizes da GRI, que são bastante sólidas. Então, eu acho que o que a gente vê também em algumas pesquisas, já há algum tempo atrás, mas é que as empresas fazem isso, mas depois elas não usam, né? Fica uma coisa um pouco paralela. Então, essa sugestão que eu tinha comentado, pegar essa matriz de materialidade e levar para o comitê de auditoria, que está com a matriz de riscos, né, corporativa, e dar uma olhada, será que ela não consegue inspirar o mapeamento de riscos e as medidas decorrentes disso? Eu acho que esse seria o próximo passo. Excelente. E Sandro, em relação ao teu comentário, depois a gente vai interagir mais, mas quero te dizer que minha vida profissional foi de acompanhar a capital intelectual. Eu sempre aprendi, desde o primeiro minuto, se eu quisesse subir para a próxima cadeira na hierarquia empresarial, eu precisava melhorar e deixar alguém pronto para me empurrar. Então, investir no capital intelectual, né, fazer com que as organizações cresçam e desenvolvam, é uma maneira, obviamente, correta de se agir no âmbito empresarial e também até, me atrevo a dizer, no próprio contexto próprio, né? Porque se você quer andar, quer progredir, há que compartilhar, há que ensinar para a tua própria evolução. Depois a gente interage mais, mas a tua provocação foi, de fato, muito oportuna de um tema tão essencial que as empresas têm que cada vez mais, principalmente nessa nova etapa, estar atenta e investir. Queria passar para a Valéria, que tem os minutinhos finais para dizer sobre todo o trabalho que nós demos para você, Valéria, e para a equipe, e desde já agradecendo o grande apoio. Mas, por favor, a equipe de IBGC nota 10, na pessoa da Valéria, fecha o evento. Por favor, Valéria. Muito obrigada, Jorge. Olá a todos, é um prazer vê-los aqui, revê-los mesmo que à distância. E eu fui procurar e pesquisar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu com essa publicação, né? E eu acho que vale a pena a gente trazer que o primeiro lançamento da publicação foi em 2017, que a Comissão de Contabilidade
lançou, então, esse caderno 18, apresentando aos conselheiros de administração as principais ferramentas para acompanhar e monitorar esse desempenho das empresas. Desde então, o mundo evoluiu e, então, o Jorge e toda a comissão de contabilidade e finanças vieram para nós aqui do IBGC, dizendo, olha, a gente precisa atualizar essa publicação, ela precisa trazer questões relacionadas à inovação, transformação digital, conversa vai, conversa vem, negociação, idas e vindas, e falamos, vamos começar a negociar e vamos começar a revisar o material. Veio, então, a pandemia, e com a pandemia, as empresas passaram a enxergar as pessoas de uma forma ainda mais especial. Os investidores perceberam a urgência, a importância de investir em empresas que buscam mitigar seus impactos ambientais e sociais com melhor governança. Como disse o Carlos, era preciso trazer um novo olhar, era preciso trazer os frameworks de ESG. E então, a comissão foi buscar esses especialistas. Juntos realizaram esse trabalho espetacular, que vocês já podem baixar no nosso portal do conhecimento. E no final, o que a gente percebe é que nessa nova publicação, vocês vão encontrar as principais ferramentas do mercado para o monitoramento e acompanhamento de desempenho de uma empresa, tanto de aspectos financeiros, quanto de questões ambientais, sociais, de governança e inovação. Então, eu trouxe aqui as pessoas que trabalharam, homens e mulheres envolvidos nesse projeto que durou cerca de 3 anos. São eles e elas: Adilson Herrera, Alberto Whittaker, André Luiz Oda, Carlos Biderman, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Carlos Sá, Cristiana Pereira, Doris William, Edna Biava, Emílio Carazai, Emílio Herrero, Fábio Coniberti, Fernanda Pepe, Gláucia Térrio, Gerry Ribeiro, João Redondo, Jorge Manuel, José Luiz Bichuete, Júlia Láurea, Luiz Marta, Oscar Malvese, Pedro Sotomayor, Ricardo Guimarães, Ricardo Lemos, Roberto Lambe, Suzana Jabra, Vânia Borghetti, e eu tenho certeza que mais muitas outras pessoas participaram, com certeza centenas, com certeza dezenas, não centenas, mas com certeza dezenas, participaram da construção desse projeto. Então, a todos vocês, é isso que acontece com o IBGC quando a gente faz qualquer publicação. Tem tanta gente participando, então eu queria agradecer pela participação, pela construção coletiva de todos e desejar a todos um excelente dia e baixem a publicação, que ela está muito legal. Galera, muito obrigado. Leila, últimas palavras, por favor. Espera aí. Adorei participar, no final deu para ficar até o final, porque foi tudo no horário. Realmente uma das publicações mais completas que eu já vi do IBGC, porque ela não fala só dos indicadores de monitoramento, ela fala dos conceitos, e muitos conceitos que, às vezes, não são tão bem compreendidos. A parte toda que explica comitê de auditoria, conselho fiscal, quais são as diferenças, quais são os papéis, as várias metodologias de acompanhamento, as plataformas, enfim, foi realmente muito completo, estão todos de parabéns. E eu vou repetir as palavras do Emílio, essa é a nossa grande força, o nosso grande diferencial do IBGC é o capital intelectual mesmo, e são essas produções de altíssimo nível. Eu vou divulgar, eu vou baixar e divulgarei, porque acho que esse é o nosso papel, de divulgar as melhores práticas, e com certeza, se conseguir usar 30% do que está ali, já vai ser um excelente conselheiro, com certeza. Muito obrigada, de novo, uma honra ter participado aqui. Jorge, parabéns específico a você e ao grupo de trabalho, que realmente, eu sei que a equipe do IBGC também trabalhou bastante, obrigada pelo trabalho, mas o grupo realmente foi excepcional. Obrigada. Gente, grande abraço, grato a todos. Vamos para a divulgação agora. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.